MXRF11 ou VGHF11, dois fundos queridinhos, isso porque ambos têm cotas base 10, ou seja, o que acaba sendo bem atrativo para os investidores que estão começando agora, estão ali dando seus primeiros passos, mas será que só o preço basta para escolher? Hoje vou estar fazendo uma comparação detalhada entre esses dois fundos, para estar te mostrando qual deles tem mais qualidade para se investir hoje em dia. Vamos estar analisando os pontos positivos, os pontos negativos de cada um e o que você precisa ficar de olho antes de decidir onde está colocando o seu dinheiro. E se você já investe em algum desses fundos ou pensa em investir, fica comigo até o final, porque essa análise vai te ajudar a estar tomando a melhor decisão. E antes de estar partindo para o vídeo, vou me apresentar aqui rapidamente. Eu me chamo João Vitor, sou dono desse canal. Aqui a gente fala sobre finanças e investimentos. Compartilho também os resultados da minha carteira, quem acompanha o canal aí já sabe. E dá uma conferida se você é inscrito aqui no canal. Você que gosta de estar batendo esse papo sobre investimentos, sobre fundos imobiliários, ações, que tem muita pessoa que assiste os vídeos aqui do canal, mas não é inscrito. E vou deixar aqui embaixo também na descrição o link do grupo, a Comunidade do Investidor, que não é nada menos que uma comunidade no Telegram, onde os investidores batem papo sobre finanças, sobre ações, fundos imobiliários, sobre as notícias do mercado. Se você quer participar, o link vai estar aí na descrição, beleza? Sem mais enrolação, vamos começar o vídeo. E vamos começar pelo MXRF11. É o fundo que tem o maior número de cotistas atualmente. Ele é um fundo imobiliário do tipo híbrido, com foco principal em papéis, como CRIs. Ah, João, mas o que são CRIs? O povo fala aí desse tal de CRIs aí, do fundo imobiliário, mas eu não entendo. Calma, Calabresa, que eu vou te explicar. Os CRIs não são nada menos que certificados de recebíveis imobiliários. Para estar sendo mais específico, o fundo imobiliário basicamente ele empresta dinheiro ao setor imobiliário e em troca recebe juros. E esse dinheiro vem, por exemplo, de financiamentos de imóveis, aluguéis ou loteamentos. Além dos CRIs, o MXRF11 também investe em outros fundos imobiliários, parecido também com os FOFs, que são fundos que investem em outros fundos, mas o MXRF11 tem uma porcentagem bem menor comparada aos FOFs, ou seja, na carteira do MXRF11 ele tem uma pequena porcentagem que investe em outros fundos imobiliários. E ele também investe em outros títulos ligados ao setor. Vamos dar uma olhada nos indicadores básicos. Atualmente o MXRF11 está R$ 9,47. O dividendo dos últimos 12 meses está na casa dos 12%. E o próximo indicador aqui é o P sobre VP, que é o preço sobre o valor patrimonial. Esse indicador aqui ele fala para a gente se o fundo imobiliário ele está caro ou barato. Atualmente o P sobre VP do MXRF11 está 1. Aí você me pergunta, o MXRF11 ele está caro ou está barato? Ele não está nem caro nem barato, ele está aqui no seu preço justo. Se ele tivesse acima de 1, ele estava com ágio, ou seja, ele estava caro. Agora, se ele tivesse abaixo de 1, ele estava descontado, fundo deságio. Como ele está em 1 aqui, ele está no seu preço justo, que é o que realmente o fundo vale, com a liquidez diária de 10 milhões. O que eu costumo falar aqui é que uma liquidez acima de 1 milhão, você já consegue estar comprando e vendendo suas cotas com facilidade. Uma liquidez de 10 milhões é manteiga, uma liquidez muito boa, com uma variação positiva de 5,69% nos últimos 12 meses. Descendo aqui mais para baixo, a taxa de administração 0,90 é mais ou menos ali a média no mercado. Aqui embaixo o número de cotistas, 1 milhão de cotistas. Para você ter uma ideia do tamanho da força do MXRF11, o Brasil tem cerca de 2,5 milhões de investidores que investem em fundos imobiliários. Só o MXRF11 sozinho tem mais de 1 milhão de cotistas aqui. Ou seja, praticamente 1 a cada 3 investidores de fundos imobiliários tem cotas do MXRF11. É um fundo bem forte no número de cotistas. E aqui embaixo o valor patrimonial por cota, que é o que realmente ele vale. E o último rendimento dele por cota foi de 10 centavos. Se você tivesse ali 100 cotas do MXRF11 e ele pagou 10 centavos por cota, você receberia um dividendo de R$10. Já dava para fazer aquele efeito bola de neve e comprar uma cota automática. E com um valor patrimonial de 4 bilhões, é um fundo gigantesco. E vamos dar uma olhada aqui na comparação do MXRF11 com os principais índices. A gente vê aqui que o MXRF11 só está perdendo para o CDI, ele está aqui bem abaixo na segunda posição, mas ganhando do IPCA, que é a inflação, e do IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários. O gerencial aqui é aberto, a gente vê o último rendimento dele, o yield dele mensal, aqui é o dividend yield dele atualizado, diferente lá do investidor 10, a gente vê aqui atualizado. Vamos descer aqui mais para baixo para a gente ir para aqui para a composição. E descendo aqui mais para baixo na composição do portfólio, a gente vê que 80% da carteira do MXRF11 é em CRI, que são certificados de recebíveis imobiliários, que eu expliquei para vocês no início. 12% são FIIs, 6,6% são permutas financeiras e 1,3% esse pequenininho aqui é o caixa.
E já aqui com o portfólio dos CRIs, a gente vê que 30% é residencial, 24% são outros, e aqui também varejo alimentício 19%, a gente vê também que 5% é agronegócio, 9% varejo, 7% shoppings, e aqui são prop heights, 1,68%. A gente vê que a maior parte é indexada aí o IPCA, que é a inflação, que querendo ou não, acaba nos protegendo bastante contra a inflação da nossa moeda, o que acaba sendo bem positivo. E aqui mais para baixo a gente vê os devedores. Aqui nessa coluna a gente vê a duração em anos, e aqui do lado a porcentagem de cada devedor. Vocês estão vendo aí que é bem diluído, é bem pulverizado mesmo a carteira do MXRF11. Não tem nenhuma concentração forte, o que acaba sendo positivo para o fundo, se caso algum devedor ele fique inadimplente, não acaba atingindo um fundo com muita força. E a outra coluna aqui do lado é o vencimento. A gente vê também outro ponto positivo, que são vencimentos dos contratos, a gente vê para o longo prazo, em março de 2039, dezembro de 2031, abril de 2035, vencimentos do longo prazo, o que acaba sendo bem positivo para o MXRF11. E bom, o MXRF11 aí foi isso, deu uma passada só por cima do relatório gerencial, para vocês estarem olhando a composição da carteira do MXRF11, o que tem nela. Vamos partir agora para o nosso próximo fundo. E vamos agora para o VGHF11. Ele também é um fundo híbrido, mas com estratégia mais flexível e diversificada, dividida em dois pilares. Para vocês estarem entendendo, é dividido na carteira de renda e carteira de valor. Espera aí que eu vou explicar. Na carteira de renda do VGHF11, busca gerar um fluxo de caixa mensal, com CRIs e FIIs. A gente vai ver isso no relatório gerencial, para você estar entendendo melhor. E já a carteira de valor busca uma valorização na cota no médio e no longo prazo, com investimentos em ações, em fundos imobiliários, em SPS. Ah, João, mas o que é isso, SPS? Eu não sei o que é isso. Tem como você explicar aí? O SPS, para estar explicando para vocês, são empresas criadas exclusivamente para estar tocando projetos específicos, como a construção de um prédio, de um shopping, de loteamentos. Então o fundo investe nessas empresas e participa do lucro do empreendimento. Para estar resumindo para vocês entenderem, o VGHF11 tem mais essa pegada agressiva, combinando a renda mensal, que é essa carteira de renda, com busca também de crescimento, que já é voltada para essa carteira de valor. Vamos partir aqui para os indicadores básicos do VGHF11. Atualmente ele está sendo cotado R$ 7,72 por ação. O último dividendo dele dos últimos 12 meses foi quase 14%, e o P sobre VP dele está com deságio, ou seja, está sendo descontado abaixo aqui do seu preço justo. Atualmente ele está com 0,91 e com uma liquidez aqui diária de 2 milhões, que acaba sendo uma liquidez boa. Como falei para vocês, uma liquidez acima de 1 milhão, a gente consegue comprar e vender as cotas com facilidade. Essa liquidez aqui diária, muito diferente do MXRF11, com uma liquidez de 10 milhões, nem se compara, mas com uma liquidez acima de 1 milhão, pessoal, já é tranquilo para você comprar e vender suas cotas, e com uma variação de 1,71% positiva nos últimos 12 meses. A gente vê aqui a taxa de administração de 0,90%, é mais ou menos a média do mercado ali, mesma taxa de administração do MXRF11. A gente vê aqui o número de cotistas de quase 400 mil, bem inferior ao do MXRF11, que é de 1 milhão de cotistas. E aqui embaixo é o quanto ele realmente vale por cota, R$ 8,55. Aqui mais para baixo a gente vê o último rendimento dele por cota, foi 10 centavos, mesma coisa do MXRF11, e com um valor patrimonial de 1 bilhão. Também é um fundo gigantesco. E vamos comparar aqui o VGHF11 com os principais índices. A gente vê aqui que ele saiu perdendo aqui na última posição. A gente vê que ele perdeu para o IFIX, perdeu para o IPCA, que é a inflação, e perdeu para o CDI. Como o VGHF11, como falei para vocês no início, ele tem aquela carteira de valor, acaba prejudicando ele bastante em momentos macroeconômicos, em momentos com a Selic alta. Como ele tem essa alta porcentagem na carteira dele em ações, em outros FIIs, acaba acompanhando também o IFIX bastante. Então ele acaba sofrendo bastante em momentos com a Selic alta. Como vocês sabem, a nossa taxa de juros está nas alturas. Então o VGHF11 acaba sofrendo bastante aqui por essa exposição que ele tem nessa carteira de valor dele. Acaba atingindo bastante ele de forma negativa. Vamos partir agora para o relatório gerencial. E aqui com o relatório gerencial do VGHF11 aberto, a gente vê que a gestora dele é a Valora. É uma gestora muito bem nomeada aí no mercado. Apenas o comentário do gestor: o fundo encerrou o mês de maio de 2025 com 103% do seu patrimônio líquido alocado em ativos, distribuídos em 156 diferentes ativos. Ou seja, isso aqui é a quantidade de devedores que o VGHF11 ele tem na sua carteira. Aqui a gente vê o total investido, aqui mais para baixo a gente vê a distribuição dos rendimentos dele, referente ao mês de maio foi de 9 centavos por cota. Vamos descer aqui mais para baixo. Aqui a gente vê a carteira de devedores do VGHF11. A gente vê aqui nessa coluna um segmento: residencial, pulverizado, hotel, residencial, shoppings, pulverizado, residencial, infraestrutura e por diante.
Aqui a gente vê o valor, aqui a gente vê a exposição entre cada devedor que o VGHF11 tem. Ó, aqui a gente já vê uma grande exposição nesse devedor aqui, Elbor, quase 5% na carteira. Exemplo, se esse devedor ele fica inadimplente, o fundo ele acaba sendo bem atingido, mas é apenas nesse fundo a gente não vê mais outra concentração. A gente vê também que ela é bem pulverizada, igual o MXRF11, não tem nenhuma concentração bem específica, como a gente vê aqui nesse devedor Elbor. A gente vê também um vencimento aqui de cada contrato dos devedores. A gente vê também que é para o longo prazo, ó, 2040, 2030, 2026, o que acaba sendo positivo aí para o VGHF11. E descendo aqui mais para baixo, onde eu queria chegar, é a alocação por ativo-alvo. A gente vê que 46% é CRI, 44% são FIIs, 6,1% são SPS. A gente vê aqui também 1,2% em ação, 1,1% em FIDC. Descendo aqui a gente vê mais ou menos a estratégia. Aqui é a carteira de renda que eu falei para vocês, a gente vê que é 55,7%. A gente vê que o percentual da carteira de renda é 55,7%. A gente vê que tem a maior parte na carteira de renda que é em CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários, 8,5% em FIIs. Já na carteira de valor, a gente vê uma pequena posição em ação, 30% em FIIs, menos de 1% em FDC, 6% em SPE, que eu expliquei para vocês também. Então é mais ou menos isso a estratégia do VGHF11. Se vocês quiserem mais analisar cada devedor a fundo, fiquem à vontade. E um ponto interessante para você se alertar é os casos de inadimplência do VGHF11. Os CRIs da Celina continuam inadimplentes desde o mês de fevereiro passado, tiveram suas posições marcadas a zero na carteira do fundo. As negociações para a solução dessa questão seguem e não possuem prazo estimado para término. A venda final dos terrenos referentes ao CRI Guaicuros ainda estão condicionadas à diligência, além de outras questões jurídicas. Não é uma coisa tão extraordinária, pessoal, mas é bom sempre estar de olho nessas questões de inadimplência do VGHF11 aí. E bom, pessoal, para estar resumindo aqui mais sobre o VGHF11, ele está com desconto frente ao seu valor patrimonial, frente ao quanto ele realmente ele vale, que acaba sendo positivo com potencial de valorização na cota. Uma estratégia, ó, pessoal, vindo aqui do futuro, porque quando eu estava editando esse vídeo que vocês estão assistindo aí, eu vi que no finalzinho, agora falando do VGHF11, não saiu a minha voz por conta que o meu microfone, ele descarregou. Aí eu tô aqui regravando para vocês essa última parte, mas fiquem tranquilos que não mudou nada. Apenas vou regravar no momento atual, beleza? Vou até tomar uma golada aqui no café para voltar aqui o raciocínio para falar do VGHF11. E bom, pessoal, para resumir aqui para vocês, o VGHF11 está bem descontado frente ao seu valor patrimonial, frente ao quanto ele realmente vale. E o que eu acho bem interessante nesse fundo é a estratégia que ele tem. Tanto na carteira de valor quanto de renda. Ele tem essa diversificação que acaba sendo positivo para o fundo, tanto na questão de valorização quanto também na questão de renda mensal. Eu acho bem interessante essa estratégia que ele tem. Outra coisa também é os dividendos robustos que o VGHF11 ele paga. Paga um excelente dividendo com constância, e o que a gente tem que ficar de olho é apenas a questão da inadimplência do CRI Guaicuros e do CRI Celina. Esses dois devedores seguem inadimplentes do fundo. Eu acho interessante a gente ficar de olho nessas questões de inadimplência do fundo. Mas contrapartida, é um fundo que tem a carteira muito bem pulverizada, não tem nenhuma concentração robusta em nenhum tipo de devedor. E bom, para concluir, qual fundo vale mais a pena, MXRF11 ou VGHF11? Se você busca um fundo mais seguro, com uma liquidez bem alta, eu acredito que o MXRF11 ele vai atender muito bem suas necessidades, mas com a questão do preço atual, como ele está no seu preço justo, eu acredito que não seja interessante a gente estar se expondo ou estar aumentando a posição. Eu sempre alerto aqui, sempre vou alertar que fundos imobiliários de papel, como eles são dívidas, diferente dos fundos imobiliários de tijolos, que são imóveis físicos, dívidas a gente não paga no preço justo, a gente sempre tem que pagar descontado. Então não é interessante a gente estar comprando fundo imobiliário de papel acima do seu preço médio, acima do quanto ele realmente vale. Já o VGHF11 segue descontado, apesar desses casos de inadimplência do fundo, ele está bem abaixo do seu preço justo, o que acaba dando uma boa porta de entrada para um investidor que quer estar abaixando o seu preço médio, se já investe no fundo, ou para quem quer estar querendo se expor nesse fundo imobiliário de papel. Aproveitar agora que ele está abaixo do seu valor patrimonial. É um fundo que tem uma estratégia mista, como falei para vocês, de renda e de valorização, que ele divide essas duas carteiras, de valor e de renda. É uma alternativa que tem mais potencialização de valorização no médio e longo prazo. Então eu acredito que o VGHF11 no momento atual em questão de preço, eu acho que vale mais a pena. Então, para resumir, em questão de preço, o VGHF11 está bem mais atrativo do que o MXRF11. Lembrando que o MXRF11 tem mais qualidade dos seus devedores do que o VGHF11. Você pode ver que não tem nenhum caso de inadimplência. Então, o MXRF11 é um fundo que tem uma alta liquidez, é um fundo que trabalha ali com ótimos devedores, não tem nenhuma questão de inadimplência no fundo.
ao contrário do VGHF11. E bom, em questão de preço, o VGHF11 sem dúvidas é a melhor opção no momento atual. Eu particularmente acredito que ele está valendo mais a pena por conta que o MXRF11 está no seu preço justo. Não é interessante a gente comprar fundo imobiliário de papel no seu preço justo ou acima, com ágio. Diferente dos fundos imobiliários de tijolos, que tem como a gente pagar um pouco a mais, acima do seu valor patrimonial ou até mesmo do seu preço justo, mas em fundo imobiliário de papel não acho interessante. E lembrando, pessoal, que esse vídeo não é nenhuma recomendação de investimento, eu apenas compartilho os meus estudos aqui junto com vocês. E bom, pessoal, o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de estar curtindo aqui embaixo, tá deixando seu comentário se você investe em algum desses fundos, se você investe no VGHF11 ou no MXRF11. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, valeu!